Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Fora da Casinha, o podcast da Imob JP. Muito feliz em estar, de fato, iniciando todos esses episódios completos aqui na nossa imobiliária. Uma honra poder gerar esse conteúdo para todos vocês que nos acompanham. E, em especial, fazer um agradecimento à Agência Tucan, que desde o início abraçou esse projeto, né, que nos acompanha há muito tempo e que, de fato, nos ajudou para que pudéssemos iniciar tudo isso que vocês estão vendo aí. Então, por trás de tudo isso que vocês estão vendo, existe toda uma estrutura de organização, de planejamento, e um agradecimento especial a todos o pessoal que nos acompanha aqui. E hoje, dando início ao nosso primeiro episódio full, digamos assim, né? O nosso primeiro episódio, com muita honra e com muita alegria, nós trazemos aqui a nossa querida arquiteta Yasmin, para poder a gente bater um papo, para a gente poder falar um pouco sobre estilo de vida, sobre arquitetura, sobre mercado imobiliário, enfim, tudo aquilo que, obviamente, não só para a gente, mas para todas as pessoas que nos acompanham, possa, sim, gerar experiência, não só para os nossos amigos, clientes, mas para todas as pessoas que estão envolvidas. E, obviamente, ao meu parceiro, Ademar Rodrigues, que está junto comigo nessa caminhada aí da Imob JP, gerando todos os conteúdos, né, Ademar, do nosso dia a dia aí, e é uma honra poder ter esse podcast, e espero que vocês gostem. Vai ser um bate-papo, o nome do podcast já fala, Fora da Casinha, então vamos tentar de forma muito natural trazer esse conteúdo para vocês aqui. Yasmin, muito obrigado mais uma vez, que honra poder você aqui junto com a gente. E vamos falar sobre muitas coisas. Até a gente nos bastidores estava falando, nossa, a gente gosta muito de falar, então tem que ter... Vai. Né, a gente tem um relógio aqui, né, na nossa frente, que está controlando, para controlar a gente, mas a gente vai dar conta, né, Yasmin? Aí duas pessoas conversam demais, me convidam e vai dar super certo. 2 horas de conversa aqui, né, falar sobre tudo. Mas eu que agradeço vocês, estou muito feliz realmente em inaugurar esses episódios full, né, do Fora da Casinha. E estou aqui aberta para contribuir, espero contribuir com todos. Estamos aí. Bora. E antes de a gente abrir para a gente poder bater um papo, muitas pessoas, Ademar e Yasmin, perguntam assim, Érico, mas essa ideia de criar esse podcast aqui do mercado imobiliário, que de fato, Yasmin, não sei se você sabe, mas é o primeiro podcast específico do mercado imobiliário do Tocantins, tá? Muito que bem. Então, assim, claro, muitos profissionais geram muitos conteúdos, mas nesse formato nós tivemos a honra e a oportunidade de ser o primeiro a gerar esse tipo de conteúdo, e as pessoas perguntam qual era o maior objetivo, né? Então, o maior objetivo não só para o mercado imobiliário em si, né? Eu falo dos profissionais corretores, dos fornecedores, dos parceiros, mas os clientes que também vão estar nos assistindo também, né? São conteúdos de muito valor, e que, quando nos perguntam, o objetivo é exatamente isso. É gerar conteúdo, é gerar informação, compartilhar tudo aquilo que a gente aprendeu nessa longa estrada aí, para que não só os nossos corretores, parceiros, né, mas os nossos clientes e todos aqueles que acompanham o mercado aproveitem esse conteúdo aí. De antemão, a gente estava conversando com o nosso produtor, que está ali no computador mexendo, né, e que a gente estava falando, Ademar, sobre como que a gente poderia iniciar esse bate-papo, tomando como base um imóvel. Né? O imóvel, ele, quando o construtor, junto com o arquiteto lá, né, o planejamento de obra, né, o projeto de arquitetura, o imóvel ele sempre tem uma base, né, obviamente, para poder subir, né, esse imóvel. E aí, depois dessa base, a gente tem os pilares que, de fato, vão ajudar nessa sustentação. E, obviamente, ali o final, a parte final de acabamento, aquela parte mais detalhada. Aquela cereja do bolo, né? Que vai lá e põe a almofadinha ali, né, Yasmin? A almofadinha. O abacaxi em cima da mesa. Isso, pronto. Eu sei. E aí a gente vai usar isso, né, hoje. Vai ser a nossa base. Para que a gente possa bater esse papo. Então, minha amiga Yasmin, dentro dessa base, né, dentro dessa fundação, né, para que todo mundo que está nos acompanhando aí, quem é a Yasmin? Né? Fala um pouquinho da tua história, fala um pouquinho do que você faz e como que você construiu essa tua carreira de sucesso, para que as pessoas possam conhecer e, obviamente, se inspirar.
Ah, que beleza. Primeiro, obrigada pela carreira de sucesso. Mas vamos lá. Então, Yasmin Macedo, arquiteta. Eu tive 2 treinadores incríveis, treinador em eficiência e treinador em inteligência emocional, que se chamam Oswando e Tânia, meus pais maravilhosos. Sempre morei em cidade de interior, então a maior cidade, uma curiosidade, a maior cidade que eu já morei na minha vida é Palmas. Você é de que cidade? Eu nasci em Santa Terezinha do Goiás e vim com 5 anos para Barrolândia. Barrolândia. Uma cidade de 3 ruas, né? Uma que vai, uma que vem, uma que vai e vem. Sim, eu já passei por essa rua. Com certeza passou de primeira, Já- que se colocar a segunda vai embora, É, não é mais. eu já O fiz pessoal esse... da produção tá rindo aqui, eu acho que tem alguém de Barrolândia aqui. Tem alguém? Tem, Você é de tem meu Barrolândia? conterrâneo ali, tem meu conterrâneo ali. Adriana, Boa. tá certo. Então, é isso, cresci lá e cresci dentro já desse universo da construção. Meu pai tinha uma loja de material de construção. Então, os projetos, por exemplo, que a gente faz hoje, desde um O Adriano joelho tá falando que e conhece ali. um tubo de PVC, a gente sabe do que a gente está falando, né? Então, essa experiência, esse treinamento, ele já vem desde sempre. Mas, além disso, eu sou a coisa mais importante que eu faço é ser mãe de 3 incríveis meninos, Lucas, Miguel e Gabriel. 3. Realmente, 3 rapazes. No atual momento, o cenário mundial... Eu tenho 3 rapazes, né? E sonho em ser mãe de novo. Sério? Todo mundo me chama de louca. Eu não vou dizer isso, mas é corajosa. Não é? No mínimo corajosa. Mas é tão bom, gente. Criar gente, eu acho, Sim. eu amo. E agora, né, inaugurando essa maternidade de adolescente, vendo as amiguinhas postarem e me marcarem nas fotos com meu filho adolescente, eu tô ficando um pouquinho assim, agoniada. Mas isso é maravilhoso. Realmente, a maternidade é algo que me transforma e que me mostrou realmente como trabalhar, sabe? Trabalho por causa deles, para eles, por eles e me melhoro enquanto pessoa em função dos meus filhos. É o que eu faço de mais importante. Além disso, sou arquiteta já há 10 anos. Né? Tenho 10 anos de carreira, mas já passei por tanta coisa. Já tive escritório alguma vez, aí cada gravidez fechava esse escritório, né? Mas já trabalhei com loja especializada de acabamentos aqui em Palmas, já trabalhei com uma startup, a gente atendia toda a indústria da construção civil de acabamentos e revestimentos. Nós fizemos a versão digital da Expo Revestir durante a pandemia, 5 pessoas verdade, aqui em Palmas. Então foi bem louco. Depois disso, todo mundo teve um burnoutzinho básico. E aí, para dar uma sossegada, trabalhei com a Adara, né, com iluminação de luxo. Tive mais experiências maravilhosas nesse sentido do design e da arquitetura. E aí, depois, o comichão do empreendedorismo veio de novo e volta aí esse escritório de arquitetura, mais uma vez, com uma visão diferente de mercado, né, uma entrega diferente de experiência, e junto com o coworking, que é o Tre Creative. E agora, vamos aproveitar esse momento. Claro, Estamos vamos aí, fazer o merchan. Vamos fazer um merchan. Jamais poderíamos Certo. deixar de Alguém já me perguntou o que você vai fazer com Wesley, né? Ali agora há pouco, Sim. mas a gente está lançando uma mentoria para a criação de negócios de arquitetura. Só para o pessoal saber, quem é o Wesley? Wesley da Bumerangue. O Wesley da Bumerangue. Eu conheço ele assim. Tá bom. E aí, a gente vai lançar essa mentoria, já estamos com algumas agendas feitas e confirmadas no Pará, né, para estruturação e criação de negócio em arquitetura. Aquele arquiteto que sai da faculdade e diz, e agora? Legal. Um pouquinho Caiu de cru, paraquedas no né, mercado Caiu ali. de paraquedas no mercado. Ele Legal. sabe tudo. Sim. Mas e agora, como que aplica? Aonde que entendi. vai, com quem que fala, quem que me contrata, né? Como que eu cobro? Literalmente a caixa preta do negócio. A caixa preta do negócio. Então, a gente vai entregar isso tudo. A gente começou falando de maternidade, né, que você falou. Eu vou voltar um pouquinho, eu quero saber como que a maternidade, ou se ela fez isso ou não, como que ela mudou o seu olhar para a arquitetura? Se mudou, né? Mudou. Foram muito. 3 maternidades, né? Mudou Como que ela muito. influenciou o seu olhar para a arquitetura? Principalmente na questão empática ao ser humano. Legal. Da gente colocar o ser humano no centro da experiência do projeto, da criação do projeto, do atendimento, de tudo. E eu digo isso porque ser mãe, não é que eu sou mãe de 3 rapazes, eu sou 3 mães em uma. São 3 pessoas completamente diferentes que lidam comigo e que eu preciso lidar com elas. Então, eu não posso ser a mesma mãe do Lucas, não é a mesma mãe do Gabriel e do Miguel. Né? Então, a gente vai se moldando. Essa experiência de ser mãe e de clientes,
de crianças que têm estão numa idade completamente diferente um do outro. Eles têm 3 anos de diferença um do outro. Um com 5, um com 8 e um com 12. Eles têm demandas completamente diferentes. E isso me ajuda, inclusive, a entender esses processos dentro do escritório, de quem são essas famílias, quem são essas crianças dessas famílias, por que elas precisam daquele ambiente, daquele formato, né? E, na verdade, gera mais conexão para mim. Sim, A maioria claro. dos meus clientes são pais e a gente se conecta muito melhor, talvez por causa disso. Através desse assunto. Através desse gera assunto. uma primeira conexão. Inclusive, Exatamente. Ademar, essa tua pergunta Legal. foi muito legal, porque dentro do que a gente vai falar aqui ainda hoje, casa muito com arquitetura conectada com estilo de vida. Né? E muitas vezes, um exemplo, uma arquiteta ou um arquiteto que ainda não teve essa experiência, às vezes não vai conseguir enxergar o estilo de vida de uma mãe de 3 filhos. Sim. Né? Sim. E aí, nesse caso, você mergulhando dentro dessa realidade, você vai surfar super de boa. Porque Não, eu Vou falo chorar assim, junto. Primeiro, a gente chora junto, a gente se abraça. A gente se se abraça. consola. Primeiro fala dos A gente problemas das crianças. A gente troca tal. o contato da diarista, Sim, entendeu? sim. Aí depois a Exatamente. gente entende o projeto. né? Porque ela vai dizer, Yasmin, eu preciso de um projeto que adapte a minha família de 5 pessoas e tal. Mas e é aí, exatamente possivelmente, se você, sem essa sua experiência, obviamente você vai cumprir com aquilo que você vai colocar lá. Mas é óbvio, você está ali. vai mais fácil, né? Que a gente já entende a realidade, já sabe o que acontece, o que precisa, o que dá bases, né? Maravilha. Mas é bem legal. E falando a gente está falando de... Vou pular? Eu vou Pode pular. Tô adiantando. Fora da Depois, casinha, depois a Ademar. gente volta aqui nos assuntos. A gente está falando de estilos de vida, de casas para atender, né? Esse estilo de vida com crianças e tal. Dentro do que você tem visto, o que você consegue perceber como padrão? Em estilo, não estou falando em estilo arquitetônico, mas em estilo de vida mesmo, né? Porque o estilo arquitetônico, no final, acaba se adaptando ao estilo de vida. Então, o que você tem visto como tendência em estilo de vida que depois é transferido e construído pela arquitetura? Não sei se eu me fiz entender. Vamos lá, 20 minutos de resposta. Vamos lá. É o seguinte. Aqui em Palmas, lógico que a gente tem que recortar alguns cenários, né, para responder essa pergunta. Tá. Por exemplo, existem vários padrões de clientes, vários padrões de imóveis, e quando eu falo sobre os que eu atendo e as situações que estão chegando para mim, o que eu percebo aqui em Palmas... É o seu recorte, né? Que você o tá meu falando. recorte. Sim, O que eu ok. percebo aqui em Palmas é que as famílias, elas estão cada vez mais diminuindo. Isso é uma coisa também que já está acontecendo. A minha, não. Ela tende a aumentar. Ela tende a aumentar. Mas as famílias estão ali parando no segundo filho. Parando no segundo, terceiro filho. Só que... E acho que, além disso, possivelmente vai parar no primeiro. Possivelmente vai sim, parar no primeiro. Porque eu já tive todos, não precisa ter mais. Né? Então, aí, nesse sentido, as pessoas estão diminuindo o número, só que também o imóvel está diminuindo, enxugando o espaço. Nisso que ele está enxugando o espaço, e as pessoas começam a trabalhar de formas diferentes também, as mulheres começam a ter outras funções completamente diferentes. Que não tinha há 20 Que não anos tinha há atrás. muito tempo, né? Isso é um assunto que é recorrente, que as pessoas sempre tratam, mas, por exemplo... hoje em dia você percebe mais mulheres que trabalham fora, que não têm auxílio em casa, Sim. não tem uma diarista, não tem uma funcionária, que está com os filhos lá, que precisa fazer a tarefa de casa enquanto ela faz o almoço. Tá e o computador dela está logado na videochamada que ela precisava fazer ou no home office que ela faz. Então, esses imóveis, eles precisam ser tratados através do design de interiores no sentido de enxergar a família. É você colocar a família e o que ela necessita como o primeiro ponto dessa experiência de qualidade de vida em relação ao mercado imobiliário. Esse é o recorte das pessoas que eu estou atendendo, que está acontecendo recorrentemente, e aí eu trago para apartamentos, né? Apartamentos menores, de médio padrão e tal, não de alto padrão. Quando a gente parte para outros sentidos, eu vejo mais alguma realização pessoal. Lógico que não morre essa coisa de colocar a pessoa como centro, nunca, mas que é mais uma realização pessoal. E aí a gente tem mais espaço para tratar outras experiências dentro do projeto da arquitetura e não só do design de interiores, para integrar esse programa de necessidades, né? E aí muda um pouquinho o cenário.
E daí, já que a gente está falando de imóveis mais compactos e que, ao mesmo tempo, tem que ter mais ambientes para atender esse novo estilo de vida, aí se faz mais ainda presente a figura do arquiteto, né? Bem mais. Bem mais, né? Porque ele tem que ser muito mais funcional, esse espaço, né? Porque ele é compacto, mas, ao mesmo tempo, ele tem que atender às várias necessidades dessa nova família, Exatamente. Mas já desde o lançamento dele. Então, é muito importante que as incorporadoras, lógico, elas já têm essa visão, já fazem pesquisa de mercado para entender quem é a pessoa que elas estão atendendo, o que está ali ao redor, quem vai comprar, né? Então, a gente já sabe que tem essa análise prévia e que a planta só é lançada com isso também tudo dado check. Né? O tamanho dessa família, o que ela faz, aonde ela está, a gente sabe que isso já é lançado assim. Mas aí vem outros pontos importantes que são muito individuais daquele núcleo familiar. As especificidades, né, de cada família. Isso, aí de novo vem o arquiteto e design de interiores para adaptar e continuar essa individualização do espaço. Inclusive, Ademar, a gente estava falando ali atrás, né, da sua experiência em São Paulo esses últimos dias. Sim. Né? E um dado que a gente até falou nas outras gravações, 35% do que se lançou em São Paulo, e obviamente São Paulo é a base, né? Puxa para o Brasil inteiro, foram imóveis, 52% do que se lançou em São Paulo foram imóveis até 35 metros quadrados. Pois é, está cada vez mais né? Então, assim, aquilo que a gente estava falando da arquitetura, ela de fato se adaptar de uma forma muito... como é que eu posso falar? De uma forma que os projetos eles mudam desde a base, sabendo que a tendência agora, né, se eu tenho 10 lançamentos, por exemplo, em Palmas, 1 ou 2 vai ter 150 metros para cima. Exatamente. Né? Como que não muda os projetos que vocês vão fazer, as lojas de acabamento, as lojas de marcenaria, né? Então, assim, a arquitetura, não só o mercado imobiliário mudou, mas a arquitetura de fato, porque você vai ter 70% dos lançamentos apartamentos mais compactos, o que há 10 anos atrás, não era assim? Era impensável isso. Ou seja, você tinha a gente estava até comentando sobre aquela imobiliária lá de São Paulo, né? De projetos de 1980, que em cima você tinha 250 metros, embaixo você não tinha área em comum nenhuma. Era apenas um hall de entrada. Agora, ao contrário. Você tem 25 Muitas metros. nem com garagem, né? Muitas nem com garagem. Sem garagem. Hoje é 25 metros quadrados e embaixo você tem tudo. Tudo. Desde a vida toda num lugar A vida só. toda em comum. E o Marcos Araújo da Data Store, ele fala muito sobre isso, né? Do estilo de vida, que era o que eu queria que você comentasse também, né? Não só, na verdade, a qualidade de vida de uma pessoa que ela não quer morar a 10 quilômetros, mas ela quer morar do lado do trabalho dela e que a arquitetura vai influenciar nessa qualidade de vida dele, né? De ter mais praticidade, de ter mais facilidade, de poder cuidar mais, de ter mais tempo de cuidar dos filhos, né? Como que eu vou adaptar esse projeto? Então, creio que nos próximos anos aí, tudo indica que essas metragens podem até diminuir. Inclusive, eu tiro o chapéu para o trabalho que a Data Store faz. Porque, na verdade, eles colocam isso de uma forma tão pontual, né? A gente fala muito, pega como referência o Sudeste, pega como referência o Sul, né? Mas a gente tem uma realidade no norte do país, e principalmente em Palmas, parece que eu vou usar esse termo, vocês me corrijam se não puder. Mas parece que nós estamos num buraco negro. Assim, Palmas é um lugar. Ele é atípico. O mercado é muito atípico aqui, né? É atípico. É muito atípico. Então, a Data Store vem, a gente sabe que acontece esse trabalho aqui em Palmas, e é maravilhoso, porque justo entende o que a pessoa precisa, né? Se essa pessoa veio de fora e trouxe os regionalismos e necessidades dela de outro lugar, maravilhoso, vai ser atendida. Se ela está ali naquele meio, de onde vai ser lançado e o que vai ser lançado para ela, isso é maravilhoso. Mas se coloca, por exemplo, pessoas do interior que vieram para Palmas, o jeito do lançamento vai ser completamente diferente. Então, tudo depende dessa pesquisa. Engraçado, Yasmin, só te cortando ali, mas rapidão, que a gente está tendo muito cliente do agro, né? De todos não, mas de 5 estados diferentes do Brasil que chegam até Palmas. Por ser uma cidade muito pequena, que tem uma qualidade de vida, que 5 minutos ele está para qualquer lugar, que tem um aeroporto ali próximo. Que a fazenda aqui é perto. Que a fazenda aqui é perto, que ele não quer ir para Salvador, porque não aguenta aquela loucura, ou para o Belém do Pará, enfim, ou para a própria Goiânia, né, que estão vindo para cá. E aí ele chega até aqui para ver os imóveis, e aí, obviamente, ele mora numa casa da fazenda de 500 metros quadrados, né, que ele tem uma varanda que cabe
De 45 metros quadrados. E aí, Muito mais. Não, eu joguei. e aí assim, e aí ele fala assim, nossa, Érico, 50 metros quadrados? Aí eu falo, cara, pensa numa coisa. Tu, sei lá, o cara com a idade de seus 50, 60 anos ali, já está muito bem profissionalmente, os filhos já estão ali da faculdade para frente, já estão casados e tal, e ele quer um estilo de vida teoricamente mais minimalista. E aí é engraçado que quando eu comecei no mercado há 14 anos, era muito mais difícil a gente convencer essa pessoa a sair de 200 metros lá da fazenda dele e chegar aqui e morar em 100. Hoje, para a gente é mais fácil, porque ele percebeu Já está buscando, né? que, por exemplo, ele quer ter um filho, quer ter um imóvel que vai atender o filho de estudar na faculdade. Para que o filho dele vai querer um imóvel de 100 metros quadrados? Exatamente. Sim. Exatamente. É um ponto de apoio. Um ponto de apoio. Então, hoje está muito mais fácil convencer justamente por conta de empresas como essa que, como você falou, enxergam o mercado local diferente. Exatamente. E aí a gente está falando da Data Store em relação às incorporações e aos lançamentos, Isso. certo? A entender o mercado como um todo. Agora vamos me colocar nessa situação? Bora. Os arquitetos, eles precisam também ter essa visão Isso que eu ia te de o perguntar. que é o modo de vida. Exato. A primeira vez que eu ouvi falar que o modo de vida altera o espaço foi numa aula sobre, a gente falando sobre o estudo regional, era de urbanismo e tal, e Sim. por que as pessoas migravam de um lugar para outro e Aham. tal, e o professor colocou o que é que faz com que as pessoas, com que o ambiente mude durante os anos e tal, o modo de vida das pessoas. Então, não importa quanto tempo vai passar, não importa se daqui 30 anos esses mesmos lançamentos vão ser feitos ou se a gente vai fazer um retrofit de um prédio Sim. de 1970. O que vai importar é você colocar a família e o Isso. modo de vida daquela família no centro de todo o processo. De você, como arquiteto, aí estou falando já do final, ele já comprou o apartamento, Já tá lá. que já atende ele, que já é do jeitinho que eles precisavam e que eles já entenderam, a Data Store já fez esse serviço. Isso. Né? A JP já lançou o prédio. E aí, na hora que chega pra gente, em continuar esse processo de individualização desse design de interiores. Porque não é só você colocar uma cozinha com ilha. Né? Não é só você ter uma sacada aberta do ou usuário, fechada. né? É saber o que a pessoa vai fazer. experiência- Ela cozinha para começar. Exato, é. Isso. Ela Entende? recebe Ela pessoas. recebe pessoas, ela Sim. precisa de uma mesa, não precisa. Ela Aham. gosta, por exemplo, vier alguém do Nordeste, tu vai colocar uma rede ou não? Eu colocaria na hora. Eu também colocaria na hora, inclusive, para mim eu quero, mas, né? Então, assim, são realidades completamente Inclusive, tem uma diferentes. cliente nossa que comprou 3 imóveis lá e ela é do Ceará. E ela falou assim, Érico, primeiro ponto, antes do desconto, eu quero meu armador de rede. Posso Olha aí, ó. pôr armador de rede na parede? Olha Era um aí. casal de senhor que morava em Paraíso e tinha um ponto de apoio aqui. E a gente criou um vínculo muito bacana e tal. E ela falou, Érico, antes de qualquer coisa, armador de rede em todos os ambientes. É isso. Se a varanda tem 5 metros? Tem. Eu quero armador de rede. Nem que eu vi que faça ficar sentada. Mas é o estilo de vida. Exato. E é uma coisa que é antecipável. Porque você faz um briefing com Boa, esse cliente. Você boa. não marca com ele sem saber de onde que ele é. Exato. Ou o sobrenome dele. Tem Por gente aí que tu marca, sabe. né? Tem gente que marca. Não, mas a gente não marca. Não, claro. Não, a gente jamais, não marca. jamais, A gente jamais. não, a gente não dá uma bobeira dessa. A gente vai lá stalkear a pessoa no Instagram, óbvio. Sim, boa. Né? Então você já sabe disso Legal. antes desse atendimento. Qual que é o Uhum. nosso papel? Dizer, aqui está o apartamento maravilhoso. Sabia que aqui cabe tantas redes. Uhum. Porque você já percebeu Porque esse você estilo. já percebeu. E dentro do escritório de arquitetura, isso também é possível fazer. Na verdade, eu acho que é onde a gente parte para a diferenciação do trabalho. Uhum. Porque você entregar um projeto bem detalhado é obrigação, você atender é obrigação, você ter um preço que condiz com o mercado é obrigação, Sim. ter processos estabelecidos é obrigação, tudo é obrigação. Ter um contrato é obrigação. Sim. Aonde é que você se diferencia? Sempre colocando a pessoa no centro. Que é o que fala daquele livro, Comece pelo Porquê, né? Então, Sim. aquilo Simon ali é Sinek. maravilhoso. É aí. Esse é o ponto. Eu vou fazer o advogado do diabo aqui. Por favor, vai. Vamos lá. Boa. Que é o seguinte, eu tava... Lembrando que a gente conversa depois daqui. Não, depois. Eu tava em São Paulo essa semana, né? Cheguei ontem. E lá eles estão em aprovação do novo plano diretor de São Paulo. Então tá uma discussão... Inclusive, tá bombando isso aí. Tá. Então a discussão, onde você passa, as pessoas estão comentando no rádio o tempo inteiro. E aí a gente falou aqui dos imóveis reduzidos, né? A grande discussão lá é o seguinte, como pluralizar esses imóveis reduzidos. O que quer dizer isso?
A maioria desses imóveis, né, que a gente está falando de 38, 28, até 28 20 metros, claro, eles ficam em regiões bem localizadas, um metro quadrado muito caro, e aí, mas existe também uma necessidade das pessoas que moram mais afastadas estarem mais próximas dos seus trabalhos, dos centros urbanos, em imóveis menores, porque elas são solteiras, não têm filhos. Só que quando elas vão em busca desses imóveis, um metro quadrado é R$10.000 para um imóvel No de 20... mínimo. No mínimo. Então, a grande discussão desse novo plano diretor é como pluralizar, ou seja, que eu quero dizer, diminuir, né, o valor do metro quadrado desses imóveis. E essa é uma tarefa, assim, que eles estão batendo a cabeça. Porque, Nossa, lógico, vão bater muito, amigo. as construtoras, claro, elas estão lá nas melhores localizações e elas têm um valor delas de metro quadrado, né? Uhum. E aí, assim, aqui em Palmas, aí trazendo para a nossa realidade, eu vejo que tem, claro, surgido muitos imóveis, né, nessa metragem de 30 metros e tudo mais, mas que os valores também não estão tão plurais assim. Você acha que existe como equalizar isso? Não sei se você me entendeu? Eu entendi. Para tornar não Acessível. tão acessível, mas assim, que mais pessoas possam usufruir Exato, disso. porque assim, não é todo mundo que não são todas as pessoas que querem morar nesses imóveis que pode pagar R$10.000 um metro quadrado. Mas ela necessita estar no imóvel de 30 metros quadrados, pelo Sim. estilo de vida que ela tem. Eu entendo, amigo. Mas assim, Como fechar essa conta, Yasmin? essa Fala conta pra não gente. fecha. Não fecha. Por quê? Dentro do estudo do urbanismo, a gente tem uma visão mais social. Uhum. Dentro do estudo da arquitetura e do design de interiores, a gente tem uma visão mais comercial. Mais comercial. Então, eu entendo o que você está colocando e o porquê que você está colocando isso. Porque por que não as pessoas usufruírem de espaços assim, se elas também precisam trabalhar no mesmo lugar e tudo mais. Mas, às vezes, o mercado não funciona dessa forma. Não, às vezes, não. Sempre. Ele não funciona dessa forma. Então, não é uma questão de segregação somente. Não é dizer, aqui você não entra. Não é essa a situação. Mas qual é o perfil realmente de pessoas que precisam estar lá? Às vezes, é uma visão pessoal. Imobiliárias pecam muito ou construtores pecam muito com produtos mal localizados. A pessoa que fez esse lançamento, a empresa que fez esse lançamento, ela estudou esse lançamento, ela sabe quem vai para lá, por isso que é R$10.000. Não é que tá na orla, vai ser R$1 milhão porque eu quero. Né? Ele sabe o porquê que é esse valor. E quem que quer estar lá e quem que vai comprar essas coisas. Tanto que a maioria dos lançamentos aqui em Palmas vende-se todo antes de entrancar. Exato. Então, essa coisa do produto mal localizado, que é quem não faz pesquisa, quem não bota a pessoa no centro, quem não sabe para quem que está vendendo, né, é que gera essa confusão. Às vezes, esse mesmo menor de R$10.000 está no lugar errado. E por isso a pessoa não consegue acessar. E não faz parte da realidade dela. Um dos pontos, Adema, que eu vejo que influencia muito também, e que Palmas ainda tem-se a oportunidade de ser acessível em determinadas áreas bem localizadas. Bem localizadas. Né? Você fala aí em grandes centros, Rio, São Paulo, Brasília, Porto Alegre, que são lotes, terrenos, né, com valores absurdos. Por quê? Escassez. Você Aqui tem não. um centro da cidade, né, que você tem pouquíssimos lotes. A gente conhece grandes centros que tem permuta de 50% do lote. Então, uma construtora vai fazer um lançamento com 150 unidades, 75, o dono da área fica com 75. E aí, peraí, se eu tenho um imóvel com 150 unidades e o dono da minha área vai ficar com 50, com 70 imóveis, quanto que tem que render? A conta tem que fechar. Sim. E aí acaba que você vai pagar 15 mil metros quadrados. Exatamente. Né? Hoje já tem imóveis em Palmas de 14 a 15 mil o metro quadrado. Óbvio, a pandemia, né, ajudou a mudar as necessidades, as demandas. Mas aí não é uma coisa que só coloca 15 mil metros quadrados e pronto, se vira com isso. Vai agregando valor e criando situações. Por isso que nós estamos vendo esses apartamentos, que às vezes eles são minúsculos, menores ou enxutos, e embaixo tem uma academia. Já tem uma padaria. Já tem uma farmácia, tem um ecossistema embaixo. Para gerar valor para esse metro quadrado que é caro. Porque se você for colocar na ponta do lápis, né, as construtoras e as incorporadoras, se ela não fizer essa conta de que, de fato, não se vai fazer mais 10 unidades de 100 metros, e sim 30 de 30, né?
Porque senão você não vai ter como acessar, porque o metro quadrado já subiu demais, não tem como regredir. E aí o que é que ela faz? Opa, peraí, eu vou criar uma área em comum que eu vou conseguir... uma Agregar. lavanderia. Não tem espaço para lavar roupa dentro do apartamento. Vou criar uma lavanderia que o cara vai lá e pode. Eu preciso de ter um espaço para poder trabalhar home office. Muitas das vezes nem espaço para isso tem. Cria-se um coworking lá embaixo, na área em comum. Porque o metro quadrado subiu demais, as áreas estão caríssimas. Não Mas fecha tem conta. cliente para tudo, gente. mas assim, Palmas tem cliente tem. para Isso que eu ia falar, mas, tudo. por exemplo, eu acho que posso estar muito errado. O Érico, que é o do Não, a mercado... gente pode errar todo mundo junto, não tem nada não. Errar juntos. Tá livre. Mas assim, eu vejo que aqui em Palmas ainda tem espaço para a gente poder ter imóveis assim, nesse... Porque é um lugar típico, Exa- amigo. Aqui isso. tem tudo. E que Aqui tem consiga tudo. atender mais pessoas. Eu Sim. estou muito Sim. errado, né, nessa minha fala? Inclusive, Yasmin, Sim, a gente consegue ter um imóvel bem localizado, porque assim, Palmas é desse tamanho. Praticamente lugar que você vai, você está bem localizado, próximo do centro, né? e o plano Então a gente diretor... consegue ter esses imóveis. E o plano diretor da cidade permite ainda ter imóveis com muito espaço. Sim. Né? Você tem projetos em, que foi outro, o que a Yasmin em grandes falou. centros que você tem um lote de 900 metros quadrados, o cara sobe um paredão de 40 pavimentos. Aqui os nossos HMs, né, os nossos lotes multifamiliares, são lotes de 5 mil, de 6 mil Enormes. metros quadrados, que você consegue, Enormes. né, ter muito espaço Sim. para ter aquela qualidade de vida que todo mundo merece, que é para descer, quem tem família, os filhos brincarem, quadras de tênis e tal. Ainda tem essa vantagem. Enquanto o plano diretor não mudar, em que você vai ter que comprar 5 casas, derrubar tudo e subir, né? Basta dizer que em Balneário Camboriú tem prédios de 18 andares sendo destruídos, para subir um de 100. Eu tava voltando lá na minha viagem lá de São Paulo, a minha tia mora num bairro, eu cresci nesse bairro e tal, e eram casas, só casas. Eu cheguei essa semana passada lá, eu fiquei chocado. Sabe aquela foto muito famosa que tem vários prédios e uma casinha assim, antiguinha, que tem até uns balãozinhos Resistente. assim? Tá lá. Tá lá. E já foram bater várias vezes No lá mínimo na ofereceram porta. 5 milhões de uma casa. Essa minha tia tem 90 anos e ela fala, não quero nem saber de vender isso aqui, eu vou ficar aqui. Mas é a única casinha. Do lado, ela foi engolida por prédios. Aí a gente volta naquela aula que eu te falei, onde diz que o cenário da cidade ela muda a partir do modo de vida. Exato, a experiência do Pronto, usuário. exatamente. Adoro As coisas essa vão expressão. acontecendo e surgindo, e o cenário da cidade muda completamente, né? Eu continuo dizendo que Palmas é um lugar muito atípico porque aqui é um mini Brasil. O Brasil é extremamente miscigenado, E aqui Palmas é extremamente miscigenada. A gente tem muita gente do Sul, a gente tem muita gente do Nordeste, a gente tem muita gente do Sudeste. é uma mistura. É uma mistura, salada. e cada um por um motivo. E nesses motivos de virem para Palmas é que vão surgindo essas necessidades. Ao mesmo tempo que você tem um apartamento por andar, você precisa de um apartamento muito pequeno, um flat que atenda a pessoa de uma forma mais rápida, solteiro e tal, tem outra realidade de vida. Claro. Né? Então aqui tem espaço para tudo. Falando em estilo de vida, eu vou pular aqui um pouquinho, vamos falar de estilo arquitetônico, né? Já que a gente está falando O de... anti-roteiro. Ele pegou o roteiro e fez assim, ó. Eu inverti. Yasmin, só para lembrar... Eu quero deixar... Só para lembrar que, antes de iniciar, eu falei pro Jonathan, você sabe que toda vez que a gente vai gravar um Ó, tá conteúdo- dando 35 minutos de eu conversa ali. eu nunca sigo o roteiro, né, Jonathan? Não, Érico, eu sei que você não segue, mas... Desculpa, segue a vibe. Aí o Neymar falou, não, eu sou... O que ele falou? Não, Sou vaquinha de roteiro. ele encheu a boca pra dizer vaquinha de roteiro e literalmente Mas tudo aquilo. eu não Quem- fugi do roteiro, os temas estão lá. Quem tá nos vendo aí? Exatamente. Não, Obrigado, você Yasmin. obedeceu o roteiro, você não obrigado. obedeceu o Ele só script. trocou a ordem, Eu mas só tudo inverti bem, a faz ordem. parte. Não, que eu quero fazer Literalmente você está sendo fora da eu casinha. vou fazer um protesto aqui, que é o seguinte. Eu caí de paraquedas nesse podcast, porque eu cheguei para poder fazer... Mas você chegou de onde? Eu cheguei... De São Paulo. Faria Lima, até eu o tênis cheguei- dele aqui tá diferente, pessoal, porque vocês não viram aqui, tá? Até o tênis dele foi Depois eu diferente levanto dessa o pé vez. aqui para vocês verem. O que acontece é o seguinte, eu caí de paraquedas nesse podcast aqui, que inclusive tinha que ser com ela, maravilhosa, tal, esse primeiro. E aí, assim, querem que eu siga um roteiro. Eu não vou seguir o roteiro, entendeu? Então, Deixa. Me deixa. Me puseram aqui, agora eu vou falar. Aguenta. Agora aguenta. O que eu quero falar é o seguinte, a gente está falando de estilo de vida e tudo mais, vamos falar um pouquinho de projeto mesmo, projeto arquitetônico, Boa. e eu sei que você fala muito bem disso, a gente já teve uma conversa, né, dias atrás,
que tá rolando aqui em Palmas de estilo arquitetônico? Enfim, o que tá mais em alta? Ou tem coisa que tá em baixa? Existe isso? Coisa que tá em alta, em baixa? Existe. Existe. De vez em quando, tempos em tempos, a gente vê algumas coisas surgindo mais. É E existem cíclico, né? várias formas disso acontecer. Uhum. Primeiro, às vezes, aí vamos de novo para todos os recortes que são precisos fazer. Às vezes, quem manda no estilo arquitetônico é o próprio profissional. Você busca uma pessoa porque ela domina ele bem tem uma aquele assinatura, estilo. ele tem uma assinatura de projetos. Exatamente. Legal. Aquele profissional é Aquele especialista profissional no especialista neoclássico. nisso e eu quero que ele faça a minha casa. Pronto. Boa. Independente se é o meu estilo, né? Independente se é o meu estilo, mas Tudo você bem. se colocou nesse posicionamento. Você quer, certo? Ok, eu É pra você querer. É, pra eu querer. Porque a pessoa vai fazer. Tá bom. Então, você quis que fosse dessa forma. Aham. Essa é uma das situações onde a gente vê se destacar alguns estilos aqui em Palmas. Tá. Que eu percebo um estilo neoclássico. Uhum. E aí, falando nisso, quem já conhece o mercado já sabe dos arquitetos que se despontam nesse sentido. Sim. Um estilo mais contemporâneo. Só pra gente definir aqui, visualmente aqui, eu olho e identifico uma obra como neoclássica, que jeito? Sabe aquela casa que você olhou e ela é super simétrica, branca, parece um palácio, a casa da Com princesa, colunas. com colunas. Tá, esse é o Aí tem estilo alguma neoclássico. estrutura preta, aí tem umas arandelas pretas, Ah, e tá. o telhado ele é à mostra, mas ele tem Guarda-corpo das varandas molduras, ali. guarda-corpo na varanda. Tá. Então a gente imagina para o leigo, uma casa de bonecas. Ah, Esse entendi. é um estilo neoclássico, Uhum. né? O que a gente pode Sim. nortear aí mais ou menos o que é. E depois a gente percebe também algo mais contemporâneo, Uhum. onde a gente tem uma mistura muito boa Uhum. do ambiente construído com o ambiente que não é construído, né? Com o jardim, as coisas vão se mesclando mais e que a iluminação faz muito parte. Eu não entendi, desculpa. Por exemplo, com varandas que podem ser abertas ou fechadas. Ah, tá. Aí eu tenho umas linhas mais retas, mas eu tô chegando na casa, eu não sei exatamente onde ela começou, onde ela terminou. Ah, sim. Né? Aí você vai ver vidrões nisso, você vai ver acabamento de madeira, você vai ver acabamento Mas, de eu tô vendo pedra. muito, principalmente esses condomínios fechados, claro que em apartamentos também, mas principalmente em imóveis horizontais, muita madeira com muita fita de LED. Sim. Né? Então você tem lá o teto, em vez de ele colocar um teto no gesso rebaixado, ele coloca um amadeirado com as fitas de LED. Então, eu tenho visto muito isso, né? Esse estilo, os projetos luminotécnicos parece que eles Estão dominando. Dominando, né? Um né? negócio E aí, assim. Até a Ademar falou assim: Érico, aquela casa que você gravou Foi. recentemente no Alphaville, eu vou colocar aqui na minha campanha como casa da Disney. Ela parece, é muito iluminada, né? Assim, é um Sim. espetáculo de É um luz, espetáculo. né? Pronto, e aí nós estamos falando dessa arquitetura mais contemporânea. Essa é a contemporânea. É a que eu percebo como mais contemporânea. Entendi. Depois a gente vem para um estilo mais minimalista, que nós estamos falando. Aqui em clean, Palmas, do aqui que em Palmas tem? já tem, É? e tem escritório que faz isso super bem. É mesmo? Que Super legal. bem. Lógico, não vou fazer mexer pros outros. mas- Claro que não. Mas eu também faço, Vamos conversar. Então, assim, essas pessoas já trabalham super bem isso aqui em Palmas e Uhum. são essencialistas. O que eu preciso nesse espaço? Como Tá. é que ele vai ser? Aí a gente trata, pode ser ambientes maiores, mas com menos acabamento, menos informação. Uhum. A iluminação já não é uma iluminação tão teatral, né? Teatral, é Tão, boa. É. tão Disney. É mais clean mesmo, É mais poucas clean coisas, né? mesmo. Um negócio É função. Uhum. É o que Função. precisa, essencialista, e pronto, acabou. Esse é o minimalista, né? Então, essas três são os que eu vejo mais acontecer aqui em Então, Palmas. só retomando, né? O clássico, contemporâneo e o minimalista. Isso. Esses três aqui em Esses Palmas. três acontecem mais. Tá. Por E, vários motivos. fechando o meu olho aqui, eu consigo ver mais um, Qual? que é o neoclássico. Mas o clássico e o neoclássico tá ali juntinho. Aqui não Pronto. tem uma diferenciação dele, porque o clássico entendi. de verdade aqui não tem. Não tem, né? Não. Aí, Clássico de Quando eu verdade, falo em não. neoclássico, eu fecho meu olho e eu vejo uma loja de departamento grande que tem aqui. Amigo, não vamos entrar nesse Não, eu vejo uma loja. Esse não, aqui. eu não quero, eu não quero. Ah, mas você não, claro que não. Sou eu, Ademar, falando. Sou eu falando. Nem falei o nome. Mas eu acho que essa questão que é engraçada, né? Quando os projetos vão ser lançados, né? Os projetos verticais, né? Se usa no estilo neoclássico, né? É. Virou, acho que tipo um... É mais um argumento. Não é nem um jargão, mas assim, nossa, o projeto com estilo neoclássico, tá? Pegar um pouco daquilo que usava, Uhum. um pouquinho do moderno e
né? Acho que, tipo, não vou colocar tão É clássico. uma pitada de neoclássico, na Tá. verdade. É uma pitadinha. É só para dar aquela identidade, atender aquele público que foi estudado, que gosta e tal. Boa. Então, tudo parte do mercado mesmo. Você falou de assinatura, você tem uma assinatura de projetos, por exemplo, assim, eu tô ali meio à deriva, eu não tenho não tenho nada definido. Eu Vou te bater lá agradeço na muito. porta da Yasmin. Eu te Yasmin, agradeço tanto por essa pergunta. vamos lá, a gente combinou, tava aqui escrito, mentira. A gente bate lá na porta da Yasmin. O que O que vai acontecer lá dentro? vai me Isso, apresentar? boa. Tcharam! Tcharam! Né? Existe uma outra coisa que está acontecendo no mercado como um todo, que é o que a gente se propõe a fazer. O seu certo? escritório. O nosso escritório. Tá. Yasmin Arquiteta. Deixa lá, arroba Por favor. aqui, alguma coisa. Ah, Yasmin, aproveita. Alguém- Olha lá, Yasmin. meu povo. Yasmin, as pessoas não Arquiteta, sabem. Arroba Põe aqui- Yasmin Arquiteta com põe Y, aqui M abaixo, de Maria no aqui, final. As assim, pessoas não vê a parafernália que é isso aqui. É. Então aproveita esse momento. Olha Pois que ela é. falar, põe assim, bem É. escrito aqui. Assim, Piscando. Tem 14 pessoas aqui por trás dessas câmeras, entendeu? Coloca Aproveita. piscando, por favor, bota meu telefone enquanto eu tô falando aqui do Pronto. lado. Ligue já aqui, ó, nesse número aqui embaixo. Então, o que está acontecendo e está acontecendo porque as pessoas estão cansadas de coisas com as quais elas não se identificam mais. Nós estamos voltando para as raízes, estamos sedentos de raízes, estamos sedentos de propósito, sedentos de saber quem somos, nós estamos nessa busca. Você acha que foi depois da pandemia? Rapidinho. Eu acho que tem muito, foi Tem a ver, né? acelerado pela Acelerou. pandemia, Boa, tá. mas não tem só a ver com isso. Tá bom. E a mídia social influenciou nisso, né? Muito. Viver a vida do outro. Muito, porque na verdade você começa a não saber quem você é. Uhum. Porque você admira tantas coisas, e aí eu, nesse meio bem aqui, o que está acontecendo, Qual é o quem meu sou eu? gosto, né? Então a gente vem aí no comportamento humano, a gente vem observando as pessoas buscando mais autoconhecimento, entender Aham. quem elas são, por que são o que elas fazem, por que elas fazem aquilo, Uhum. né? E dentro da arquitetura surgiu um termo que se chama neuroarquitetura, que ela busca justo colocar o indivíduo no centro. Então, o que a gente faz, isso é uma discussão já internacional, não é uma coisa que está acontecendo Sim. aqui, está chegando por agora. Temos especialistas em neuroarquitetura aqui em Palmas. Eu não sou especialista, mas me proponho a fazer por outros motivos, né? E, inclusive, tivemos uma conversa lá na Adara, ultimamente, com a Michele. Acho que Michele é o nome dela. Ô, gente, se eu errei o nome, edita, corta. Mas veio essa arquiteta falar com a gente sobre neuroarquitetura, ela é de Brasília, teve uma passagem pelos Estados Unidos e ela consegue observar isso, né, acontecendo em vários lugares, acelerado pela pandemia, que é você entender quem é a pessoa. Mas no geral. Então, o que a gente se propõe lá no escritório, e é o nosso slogan, é criar lugares no mundo. Um espaço, ele é um espaço quando ele não tem identidade. Ele se transforma em um lugar a partir da identidade. A casa do Érico não é a casa do Ademar. Nunca vai ser, mesmo que as duas sejam neoclássicas. Não, já aqui a gente Então, sabe que não vai ser. que não vai ser mesmo. Mesmo. Imagina que tem gostos parecidos. Por tá? vários motivos. Depois a gente fala aqui, mas. Mas, enfim, vocês podem ter os mesmos gostos, por exemplo, de estilo. Vai que os dois gostam da casa da Disney cheia de luz, Tá. certo? Mas tem coisas que acontecem lá que a sua vida pede, que a dele não pede. Sim, verdade. Que é completamente diferente. Então, entender esses fluxos, entender esse acabamento, qual é a sensação que você quer ter dentro da sua casa. E as pessoas estão tão em busca de natureza, de volta, e eu acho que sim, por causa da pandemia, Sim. que uma velinha acesa faz diferença, a chaminha da vela faz diferença. Total. Então, hoje em dia, o que a gente se incenso propõe ali, né? é pedra, É, folhinha, Ô, madeira. Eu vou até te cortar, Yasmin, até porque nosso produtor aqui já falou no Pois tempo. é, Porque, tipo tá. assim, o tempo aqui... Eu falei no início que 40 minutos era muito. Eu falei, não, gente, 40 minutos ninguém fala tudo isso. Começamos agora. O Jonathan já me olhou ali, Érico, ó, se liga no tempo. E pegando exatamente isso que você falou, e tá dentro da pauta, né? Mas aqui, obviamente, foi tudo trocado. Desculpa, Né, as gente. ordens. Mas, assim, pegando esse gancho de que é o cliente chegar lá, né, entender esse outro, né? E aí aproveitar aquele gancho, né? De dar um recado para os corretores de Sim, imóveis, importante. né, para o mercado imobiliário em si. Queria que para a gente poder até... Acho que não vai dar nem tempo, Ademar. Acho que também já teve pergunta Não, aí. já foi. Já foi. Já foi. Dentro desse cenário de atendimento, não só de atendimento, mas de entendimento, o que é que você poderia deixar, assim, de fato, para quem é do mercado, esse trabalho que é muito parecido, né? De a gente entender o outro como uma forma de que, peraí, eu preciso parar, saber quem é essa pessoa, que estilo de vida, como que é essa vida dele, para que eu possa, assim, apresentar um projeto de arquitetura que case literalmente com o que ele tem. O que é que Pronto. você poderia deixar para todo o mercado imobiliário, para os corretores de imóveis, enfim? Comecem a conhecer e amar as pessoas de verdade.
conhecer, em buscar de verdade quem é aquela pessoa, de onde que ela veio, como é a família dela, o que ela sonha. E eu coloco como amar porque é isso, é ter empatia, compreender, buscar atender. Você não presta um serviço de imobiliário, você faz uma consulta. E se você faz uma consulta e vai ajudar aquela pessoa a resolver uma coisa, você já fez uma triagem de tudo aquilo. Se eu faço um projeto personalizado, eu já fiz uma triagem de tudo aquilo, né? Então, como a gente buscou se colocar à disposição de conhecer a realidade dessa pessoa, que é única, certo? Então, acho que colocar a pessoa no centro, entender o que ela precisa de verdade, entender que ela é única. Pesquisas são maravilhosas, a gente consegue personas, mas nós estamos tratando com pessoas. Com pessoas. Então, Muito se fala em persona, mas esquece as pessoas. Então, nessa individualidade, a gente consegue ter mais conexão e muito mais lucratividade, porque o seu trabalho vai ser, com certeza, diferenciado. Legal. Show. Falamos tudo? Falamos tudo, Ademar? Falamos tudo, Yasmin? Não, amigo. Claro que sei, não. lógico que não. A gente vai terminar aqui, mas a gente vai continuar falando a aqui gente vai até. continuar falando. Deram um horário, mas não era até Tem, 11 horas. tem todas as perguntas do meu E fã-clube essas de Barrolândia perguntas que não aqui vão dá ser tempo lidas. de fazer? Pelo menos uma? Dá não? Nenhuma. Ademar, aqui é Tinha horário uma ótima aqui, É- que era vida pessoal, vida e obra de Yasmin. de Yasmin. Mas dava- eu acho que vai Dá mais um podcast, né, Vai. Yasmin? Me chame de novo nos comentários. vai dar para novas oportunidades. Não, com certeza. Aqui certeza. tem muito assunto. Ademar, para bacana. quem tinha caído de paraquedas, assim, vocês que estão nos vendo, eu percebi que realmente Leva você jeito. veio de São Paulo. Ele veio de São Paulo bem Bem instruído. entusiasmado. Não, é porque assim, a gente tem um grupo, só para deixar claro, eu viajei na quinta-feira. Desde quinta-feira, esse grupo aqui do WhatsApp tá falando desse podcast. Mais aguardado que a festa do Oscar. Que isso. Mais aguardado que o Que a Grammy. festa junina Eu em cheguei Palmas. aqui e falei assim, gente, é hoje. Eu ia pôr uma roupa e tal, mas Ademar, as oportunidades aparecem e eu creio que você abraçou muitíssimo não, bem. foi. Diga-se Yasmin, de pra passagem. gente poder encerrar, como que as pessoas te acham? Pronto, pessoas, me achem no Instagram, por favor. @YasminArquiteta, com Y e M, né? E é o nome inteiro, não tem underline, não tem ponto, tudo direitinho. Lá vocês vão conhecer o nosso trabalho. Mas vocês também podem me contactar pelo telefone 63992226627 Embaixo, em e algum falem canto comigo. aí. Por aqui, pode clicar que vai aparecer aqui nessa tela. Mas, e também amo trocar ideias sobre essas histórias, essas situações, mas principalmente sobre negócio de arquitetura. Então, a gente está lançando aí o www.meunegocioarquitetura.com. Por favor, acessem lá, dêem uma olhadinha. Já tá no ar? Já está no ar. Tá. E tem o Tre Creative, que é o nosso espaço de coworking, porque tudo isso que está sendo conversado é colocado em prática lá. Yasmin, é uma holding. Eu É uma percebi holding. que É uma holding. De E fato. ainda preparando o quarto filho. Não, e aí quem tiver disposto. A gente tem que fazer o marketing de tudo, né, amigo? De tudo. De Vida e tudo, obra, afinal, né? Boa. Eu preciso aí do sócio. Tá Boa. certo, tá certo. Mas muito bom. Ademar, muito obrigado. Obrigado, eu Yasmin, pelo obrigado convite. pelo aceite desse convite. Né, Tem uma lembrancinha para essa, Lita? É? É verdade. Verdade, Gente, verdade. presente, verdade. eu amo. Produção. Minha amiga Yasmin, essa caneca que você É utilizou sua. durante todo o nosso encontro é sua. Muito obrigada. Um presente, uma lembrança aí da Imob JP, né, Obrigada. para que você possa, quando olhar para essa caneca, aonde que eu posso estar fora da casinha? É isso, pronto. Obrigada. Eu amei o convite. Sem amei de ensaios. verdade. Isso aí não. Sim, saiu. Ele foi longe. Mas obrigado pelo aceite Obrigado. do convite, né, de estar aqui com a gente, para a gente poder compartilhar conteúdo, informação. Eu acho que o mercado imobiliário, o mercado da arquitetura, sempre vai ser carente de novos conteúdos, novas informações. Então, nosso muito obrigado em nome de toda a equipe da Imob JP e que Deus possa te abençoar e que você continue Amém. trilhando esse caminho Amém. de sucesso. Muito Estou aí à obrigado. disposição. Fechou. Valeu, gente. Obrigado. Valeu, obrigado, gente. Até mais. Até a próxima. Tchau. Tchau.